Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast 4x1. O podcast que reúne 4 vozes femininas e empreendedoras para te inspirar e mostrar o empreendedorismo real, sem máscaras, com histórias incríveis. E aqui eu tenho a nossa Pola maravilhosa, Bianca Chefinha, Mary Basílio, nossa querida especialista também hoje. A gente tem uma convidada especial. Eu falo especial porque as meninas sabem que eu já namorei. Só que eu namorei, sabe aquela pessoa que você fala, ai, será que vai vir? Será que vai? Faz tempo que esse convite tá aí. Exatamente. E ela veio. Então hoje vocês vão ter o prazer de conhecer uma mulher incrível, empreendedora. Que assim, eu me identifico muito com a história, porque, gente, ela é fora da curva, só que a família impulsionou muito ela. E eu me identifico exatamente por isso. Porque ela desmistifica, simplifica tudo que vocês imaginarem com relação à comunicação. Então, se você tem problema para fazer conteúdo, gravar, principalmente com TikTok, esse episódio é para você. Então, já curte, compartilha com a sua amiga, comenta aqui, já fica assim com a atenção máxima, porque você vai aprender muito. Então, aqui, Thalita Sintra, maravilhosa, seja bem-vinda! Gente, que apresentação! Eu vou vir todo dia, o dia que tiver com a autoestima baixa, eu vou vir e falar, Karina, me apresenta que eu tô precisando. Você revê o episódio ou liga pra mim. Gente do céu! Grava o áudio, então se você estiver mais em Dallas, mas peraí. Assistiu o episódio. Deixa eu lembrar quem eu sou, que eu tô em crise. Muito bom. Gente, é um prazer estar aqui. Imagina, né? Eu acho que é engraçado. A gente vai crescendo no digital e tem o costume de ir se colocando num lugar de autoridade, assim. Às vezes as pessoas falam assim, será que ela vem? Eu assim, como assim, gente? Por que eu não iria? Não, claro que eu vou! Um prazer estar aqui. Realmente o TikTok é um case, assim, que tá me colocando nesses lugares, me dando essas boas oportunidades. Karina, excelente comunicadora, adorei. Tava vendo as meninas aqui nos bastidores excelentes, assim, super soltas e voltas. Então é um prazer estar num ambiente de comunicação assim, poder contribuir com vocês, com a minha história e com um pouquinho de TikTok, estratégia. E acho que é o que vocês querem, né? Adoro. Eu acho que eu vou ver a sua parte também quando eu tiver com a autoestima baixa. De troca, eu te ligo. Mas, Thali, vamos começar do começo? Para quem não te conhece, eu sei um pouquinho, eu comentei um pouquinho com as meninas do quanto eu... Porque sabe aquela pessoa que você vê todo dia, quase como série? Uma novela. Tipo assim, ai, vou lavar a louça, deixa eu colocar a Thali pra mim assistir. Deixa eu ver na academia, na esteira, deixa eu colocar a Thali. É tipo isso. Então, ela não sabe, mas parece que ela já tá no meu dia, mas um monte de gente talvez não conheça, né? Então, para quem não conhece, quem é a Thali? Como começou a sua história empreendendo? Gente, eu fiz, assim, uma história empreendedora culposa. Eu não tinha intenção de empreender e acabei empreendendo, né? A minha história é um pouquinho fora da curva. Os meus pais sempre empreenderam. Desde que eu nasci, eles abriram uma corretora de seguros. Nada a ver, né? E, assim, a vida real empreendedora, que é a que vem de fora do digital, de antes do digital, é uma montanha-russa. Então, eu, como criança, eu vi os meus pais muito ricos, muito pobres. Muito ricos, muito pobres. E não existia digital. Então, era assim... Bateu de porta em porta para arrumar cliente ou não tem. Eu vivo o empreendedorismo que ele não é o romântico das redes sociais. E acho que até por isso que hoje eu não tenho. Quando a pessoa fala assim, mas gravar conteúdo para conseguir cliente, eu fico assim, meu amigo, meu pai saía de terno, batia de porta em porta, entendeu? No sol, para arrumar cliente, isso aqui não é nada. Então eu tenho uma história, eu tive o prazer, assim, de vir de pais empreendedores, mas também vivi as dores do empreendedorismo. Então, para mim, empreender não era uma opção. Jamais. Eu não queria de jeito nenhum. Eu falava, não, eu vou entrar numa empresa e eu vou ficar na estabilidade do meu saláriozinho, porque meus pais nunca tiveram férias. O tempo de qualidade era comprometido, às vezes tinha dinheiro para pagar a escola, às vezes não tinha. Isso gera muitos problemas. Meus pais eram sócios, então eu via problemas do casamento relacionado... Ai, aqui abrindo o casamento dos meus pais. Mas assim, eu como criança, desafio, né? Signifiquei de uma forma muito negativa o empreender. Eles ainda empreendem na mesma área, não quebraram, mas eu achei... Eu não gostava, eu não queria aquilo para mim, sabe? Eu queria... Diferente. Alguma coisa diferente. E eu me via muito construindo uma carreira corporativa. Então, meu sonho era assim, não, eu vou entrar numa empresa e eu vou crescendo lá dentro e vou me aposentar lá dentro. O que as pessoas hoje odeiam era o que eu mais queria, né? E realmente assim foi. Entrei numa das maiores empresas de cosméticos do país. Eu me apaixonei.
completamente, assim, é o Boticário. Eu me apaixonei completamente pela marca, pela empresa, pelo dia a dia. E aí eu tive uma escola corporativa mesmo. Então eu entrei como telemarketing, depois fui para assistente administrativo, depois encarregada administrativo, depois fui para um cargo mais de gerência. Eu tava mais feliz impossível, vivendo assim o meu sonho. Meus pais me apoiaram, inclusive, mesmo sabendo que a empresa talvez não teria Quem levasse. prosseguimento, mas eles me apoiaram muito. E aí eu, na minha cabeça, escolhi ir para o mundo corporativo porque tinha mais estabilidade, que o empreendedorismo não tinha. Até que, de repente, acabou a estabilidade. Tchau. Tchau, beijo. Boa sorte. Beijo. Seguro-desemprego. E aí foi um momento dos mais difíceis, assim, da minha vida, porque acho que pela disruptura, assim, que passou a minha cabeça do tipo, eu achei que isso aqui era o que me traria estabilidade e Ia ter pra vida inteira. aquele aprendizado do Flávio Augusto, estabilidade não existe, foi ali que eu entendi. Falei, realmente, eu teria que começar tudo de novo numa outra empresa. E aí eu falei, nossa, cara, que Quantos loucura, anos né? você ficou lá? Eu fiquei 5. Tá. De 4 para 5, completando quase 5. Eu Tá. tinha acabado de pegar um carro, porque eu precisava me locomover em 3 cidades diferentes. Fiz uma dívida de 3 anos e fui mandada embora, tipo assim, com menos de 1 ano. E falei, como que eu vou pagar esse carro? Caraca. E aí eu fiquei completamente desnorteada. E o Roger, na época da pandemia, eu comecei, acho que já até falar um pouquinho do digital, comecei a fazer cursos, porque aí explodiu, né, o marketing digital. E eu fui na onda, eu falei, eu sempre gravei vídeo, eu falo pras pessoas, se você botar meu nome na internet, você vai achar coisa minha de 2010, assim, achando que eu era o máximo, blogueira e tal. Já era desse mundo, só que eu não sabia que dava pra ganhar dinheiro com a internet, né? Eu só sabia que dava pra ser influenciadora. Mas eu não me via sendo interessante como influenciadora. Aí eu descobri que existe branding, descobri que existe afiliação digital, descobri todo esse universo. Falei, gente, genial, né? Dá pra cuidar da rede social de alguém que eu amo. Só que aí o que aconteceu, né? Eu comecei a ter demanda de pessoas, porque eu fui compartilhar. Eu sempre compartilhei a minha vida. Eu achava que eu era blogueira já. Então tinha lá meus 4.000 seguidores e eles viam a minha vida assim como se eu fosse uma celebridade. Aí comecei a compartilhar que tava estudando e aí começou a chegar gente, olha, você não quer cuidar da minha rede social? Você não quer cuidar da minha rede social? E eu assim, não. Aí o Roger assim, quer? Como não? Quer? O dinheiro aqui batendo na sua porta? Como assim não quer? E eu não, porque eu não sei muito bem como fazer isso. Eu vi os meus pais cuidando do patrimônio das pessoas com o seguro. Então, eu sabia que empreender não era só assim, tá bom, vamos testar, vendo que dá, paga aqui pra mim, eu vou entender e a gente vai, assim. Então, Você achava que era algo de longo prazo. E eu achava que era E muita pesado. responsabilidade eu cuidar da rede social de alguém, aprendendo a cuidar ainda da minha, sabe? Assim, eu falava assim, meu Deus, né? Sim. Não sei cuidar nem da minha, tudo que eu faço aqui é intuitivo, né? E o Roger falou assim, amor, mas já é mais do que a pessoa sabe, né? Aproveita essa oportunidade. Só que eu não queria empreender de jeito nenhum. Eu vi os meus pais tendo muito problema e aí acabou que entramos nesse mundo, assim, os clientes me procurando e eu aproveitando do que eu estava estudando e foi assim que eu caí, digamos assim, no mundo digital. Caraca. Tem uma frase que ela colocou que ela talvez nem tenha percebido o que ela falou, né? Que o esposo abriu o teu olhar para você estar um passo à frente de muitas pessoas. Você sabe um pouco e aquela pessoa não sabe esse Sim. pouco. Então isso é o suficiente para que você transforme essa sua habilidade sua em um negócio. E muitas pessoas podem estar assistindo em casa e se perguntando, nossa, mas realmente as pessoas querem comprar meu bolo. Por que eu não quero vender? Olha, falam que o meu brigadeiro é muito gostoso. Por que não? Sim. Então, esse empurrão que ele deu, né? Que bacana isso ter vindo da tua família, né? Que a Karina comentou que você tem uma história muito bonita de vai, né? Que a família te impulsionou, te apoiou. Isso é Sim. muito legal. É Muito. verdade. Até entrando nesse ponto, Thali, conta pra gente como que você saiu, beleza, da empresa, começou a atender com serviços de social media, Isso. né? Uhum. Só que no meio do caminho, ela Temos teve um- algumas inseguranças e teve um empurrão do sócio Algumas- marido. algumas. Como que 3 anos de crise. Como que foi esse processo? Até eu vejo você num processo de destrave muito. E eu acho que ele contribuiu muito para isso, né? E eu vejo que tem muitas mulheres no digital que ficam, ai, meu marido não me apoia. Ai, meu marido não sei o quê, minha Nem família vou dar não o sei o que conselho que eu lá. gostaria de dar, que é reveja. É, e para você foi uma história muito de parceria, né, Thali? Qual que é a importância do Roger hoje, de todo esse processo para hoje a Hebe ser o que é hoje? Não existiria, né? Até porque como eu falei, eu não queria empreender. Então eu cheguei nesse ponto do tipo, tenho clientes, mas eu não quero abrir um CNPJ, Deus me livre, de jeito nenhum, pelo trauma com a família, assim. Aí ele falou assim, pois então vamos fazer o seguinte, eu vou abrir um CNPJ,
eu vou abrir essa empresa, você dá um nome, faz o que você quiser com ela, e eu vou te contratar pra você trabalhar pra mim, já que o seu problema é esse, então tá resolvido. Ele abriu o CNPJ, tinha o nome dele lá, ele me contratou, ele falou, não, então presta o serviço, que é o que você gosta de fazer, e eu cuido do financeiro, da gestão, esquece isso. E aí foi assim que surgiu a Hebe. E aqui eu não gosto muito de juntar a religião com a profissão. Mas eu tava num momento realmente de muita tristeza. Eu não conseguia entender por que aquilo tava acontecendo. Tipo assim, tudo que eu não queria é o caminho que eu vou ter que ir pra minha vida, né? E a gente acredita que tem uma coisa maior. E aí, num dia de muita dúvida, assim, abro essa empresa, não abro, trabalho com isso ou não. Eu abri a Bíblia, assim, e veio aquela parte de Hebreus 11, que fala acerca da fé, né? O fundamento da fé. E eu senti no meu coração, assim, que eu tinha que ir e que as coisas iam acontecer, que era o meu caminho, sabe? Não que elas fossem acontecer magicamente, mas que era o meu caminho. E aí, por isso que a nossa empresa se chama Hebe. É Hebe de Hebreus, né? Então, toda essa história romântica e linda realmente foi a fundação de uma empresa. Comecei como social media, contratada pelo meu marido. Depois, quando tudo... Eu sempre trabalhei sozinha, ele tinha um emprego corporativo. E aí chegou um ponto que a empresa cresceu muito, ele falou, não, então agora assume, porque a empresa você construiu sozinha, então deixa o seu nome, porque foi você que construiu isso. Então foi uma história realmente de muita parceria, né? Nem quando estava muito grande ele falou assim, porque fui eu que fundei. Não, ele falou, não, o mérito é seu e a empresa é sua. Aí a gente trocou e eu assumi ali como fundadora e dona e proprietária da Hebe. Agora eu tô retornando e colocando ele no quadro societário de novo, porque agora ele veio trabalhar comigo e agora sim somos os dois, assim. Mas essa é a nossa história. Muito legal essa história. E ver a questão... Você falou, não, nós falamos de religião, mas são as crenças, né? E aí, nesse caso, uma crença naquilo que você acredita como coisa boa que vai te fazer crescer. Não nas crenças que nos limitam, né, Karina? Porque também tem alguns lugares que você fala, não, que você trouxe, não, eu não consigo, eu não posso, como é que eu vou fazer algo para alguém que eu ainda não tenho certeza, né? Então, essa convicção, não, agora eu sei que é o caminho que vai estar dando certo, que vai chegar, né? E aí, o que é legal, a Karina tá falando, né, você fez a transição do corporativo para o digital, para o empreendedorismo, e não está na nossa pauta, mas acho que você trouxe o legal de falar, que é a família, né? Os meus pais viveram, então eu não quero viver isso. Né, a minha geração, uma outra geração passou por dificuldade, eu não quero. Mas às vezes está tão ali no sangue, DNA, né? no DNA, que não tem como você fugir disso. Mas o que eu acho que é legal é que mesmo lutando contra aquilo que você vivenciou, você traz uma nova versão do empreendedorismo e um empreendedorismo atual. Porque eu imagino que, eu não sei se você faz serviço social media ou a sua empresa faz para os seus pais, mas mas é o novo, né? Você traz os lugares, vamos falar assim, o frescor novo, que é o digital, porque o digital é disruptivo para a geração dos nossos pais, ou para nós, alguns ainda, né, meninas, que nós somos um pouco mais experientes que você, não, mas eles. É esse lugar, assim, de não saber o que fazer, porque a gente encontra, né, Karina, a gente trabalha criando produto para as pessoas, como a pessoa diz, mas isso eu não sei, mas o digital é difícil para mim, mas eu não consigo. Você falou assim, eu gravo vídeo desde 2010, eu lembrei da minha filha, que ela tá com 18 anos hoje, e tem uns videozinhos dela no YouTube, e ela, aqui o canal da Mari, Mari, a gente morre de rir. Por quê? Porque os jovens não têm esse bloqueio, né, de se exibir e tal, e de falar. Para os mais maduros, sim. E aí eu vou te perguntar, antes de passar para a Karina, hoje quando você olha para a sua rede de clientes, para a sua base de clientes, qual é o perfil? São os mais jovens ou os mais maduros? Os mais maduros. Mas isso foi até uma construção, assim, acho que é um papo legal, porque eu sinto que quando eu comecei a me conectar com a história dos meus pais e com o empreendedorismo além do digital, eu sentia que eu estava brigando por um espaço que falava muito do empreendedorismo digital. E eu assim, gente, mas eu tenho uma base, tanto no Boticário mesmo, quanto com os meus pais, de que não dá para falar para você, pega R$1.000 e bota em tráfego, sem considerar o seu comercial, sem considerar o seu financeiro, sem considerar a sua gestão. Só que eu já sabia isso, eu só não me apropriava de falar disso dessa forma. E quando eu comecei no TikTok, a gente pode até falar disso. O TikTok para mim foi o divisor de águas. Falei, agora eu vou ser a Thali e pronto, acabou. E quem quiser, que me acompanhe. Por que você se sentiu à vontade nessa rede social? Porque ela é mais rápida? Porque ela é mais dinâmica? Teve alguma coisa a ver com a plataforma? Eu acho que eu tinha uma construção de... Eu nunca senti que eu não era eu no digital. Isso que você falou. Em 2019, eu me encontrei com autoconhecimento e não saí mais. É a neutralidade da rede. Então, eu realmente, assim... Chegar num ponto de falar assim, eu me perdi de mim no digital, isso nunca aconteceu comigo. Porque
eu procuro não me perder de mim em lugar nenhum mais, desde 2019, sabe? Então, eu de certa forma, a minha essência sempre esteve. Mas o Instagram, até então, tinha essa coisa de conteúdo de 90 segundos. Pô, você ser você em 90 segundos é tão pouquinho. E aí, quando eu vi o TikTok, falei assim, 3 minutos, 10 minutos de vídeo, dá pra ser eu bastante, entendeu? Dá pra ser eu Ela com gosta de ser força. bastante. Isso, tipo assim, dá pra ter tipo, eu sou mais eu. As pessoas me conhecem, tipo assim, dá pra gente bater um papo mais longo, igual aqui, sabe? Dá pra você responder de uma forma mais profunda, construir um eu acho que raciocínio. desculpa só te interromper, eu acho que é esse o seu ponto. Você é profunda e tem esse processo de, cara, deixa eu contextualizar, deixa eu te mostrar como aplicar, deixa eu te mostrar a teoria por trás. E se conecta muito com o seu público. Sim. Porque em 90 segundos, como você mostra pra pessoa a teoria, o porquê que ela tem que fazer aquilo e como ela colocar na prática? Por isso que no Instagram tem aqueles, vem na parte 2. E no TikTok já não tem. Então, eu acho que foi esse encontro da sua forma de comunicar numa plataforma que te possibilitou isso. E as crenças, né? Eu acho até um convite pra todo mundo, que foi o que eu fiz pra mim e é o que deu muito certo. Pra onde você vai quando você abandona as crenças? Porque as pessoas ficam assim, crenças digitais mesmo. Ai, o meu público não tá no TikTok. Mas você já tentou? Porque as pessoas falam, não tem gente madura no TikTok. Eu vendo pra muita gente madura no TikTok. Ah, não tem gente disposta a pagar caro no TikTok. Eu vendo um produto que eu considero um produto de alto valor no TikTok. Ah, mas as pessoas só querem saber de dança no TikTok. Eu não danço no TikTok. Ninguém nunca me viu dançar em lugar nenhum. Então, assim, tem crenças que a gente às vezes se apega do digital, fala mal, mas se apega. Então, o que acontece se você tentar ser um pouquinho mais você? Já tentou? E a pessoa, tipo, Ai, meu Deus. me amou, né? Vou pegar a caneta pra anotar aqui. Vai ter que rever o episódio, amiga. E as pessoas não... É difícil. Se as pessoas me ouvissem e acreditassem, porque eu falo isso todo tempo, mas seja um pouco mais você mesmo. Qual que é o problema? Aí a pessoa fala assim, não é possível que é só isso. Tem alguma diferença do TikTok pra essa Thalia de aqui agora? Não. Isso, é essa Thalia mesmo. É que ele dorme todo dia. Eu decidi que ia ser essa e só tem essa, entendeu? Porque qual que é o ponto? A gente ouve as reclamações do digital. Ah, porque só tem guru. Ah, porque eu compro uma coisa, a entrega é diferente. Beleza, tá todo mundo sabendo as reclamações. Mas quem é que então tá falando assim, gente, vamos fazer diferente? Então tá bom. Então você é você, grava o seu vídeo, eu vou gravar o meu. Ai, porque vídeo longo no Instagram não dá certo. Aí eu comecei a fazer, deu muito certo. Falei, ué, quem foi que falou que não dá certo? Foi eu, porque a maioria não tentou, entendeu? Então, assim, aí as pessoas, elas não interagem no Instagram. Não existe. Minha filha ficou internada, eu nunca recebi tanto carinho, tanta mensagem, tanto apoio, igual eu recebi no Instagram. Então, tipo assim, as pessoas, elas têm umas... O que deu muito certo pra mim foi, tira as crenças dos outros do digital e deixa eu descobrir aqui o meu caminho digital, sabe? E eu sempre brinco, cara, se você já fez 3, 4 cursos de estratégia, a chance de você fazer uma cagada muito grande é baixa, entendeu? Então, se liberta um pouco, seja um pouco mais você. As pessoas, tipo assim, não, eu preciso de mais um. Já Se tem liberta tudo, um né? pouco, realmente. Só vai. É verdade. Não é assim, posta qualquer coisa que vai dar certo, mas assim, tenta um Posta pouquinho qualquer coisa mais. várias vezes, alguma coisa vai ter. Tipo assim, você já não tem uma expertise, eu falo com o Sim, público mais maduro. Pô, você já é uma fisioterapeuta há 10 anos. Tem chance de você falar uma coisa de fisioterapia tão absurda assim? Não tem. Então, tipo assim, let it go, entendeu? Fala um pouco. É muito isso. E você ficou como social media há pouco tempo, pelo que eu tô vendo aqui da tua eu história. fiquei, assim... E logo você já foi para um lugar de ensinar, não eu quantos anos? fiquei 3 anos como social media, é bastante. Assim, e eu, engraçado, A carinha né? dela é bastante. Não, é porque eu, no meio disso tudo, A eu tive... nossa geração é outro time. Pra mim, muito tempo é tipo 10. É que eu tenho quase 50. Isso, é porque a gente tá falando, nossa geração, se você É. fiquei muito tempo no corporativo, eu tô esperando ela falar 5 anos. Eu falei, caraca, eu tenho 22. Não deu tempo de vida, assim, né? É outro time. E é muito tempo mesmo. Se a gente olhar hoje, olhando pra nós na nossa mudança, né? Pô, o que a gente já fez em 3 anos? O que a gente fez em um Não, ano no de digital, podcast? 3 muita anos é um coisa. século. Pra você ter uma ideia, eu postei que eu ganhei minha plaquinha de aquela famosa plaquinha de 6 dígitos. Fiz uma narrativa super linda, assim, porque foi um marco pra mim, né? 3 anos pra conseguir uma plaquinha dessa no digital é muito tempo. É muito tempo. É muito tempo. As pessoas olham, tipo assim, nossa, mas se fosse boa, eu tinha conseguido em um mês. Então, assim, no digital, Nossa, que a loucura. contagem é desleal mesmo. E aí, eu trazendo, voltando, pegando esse contexto, mas trazendo a questão do TikTok, quando você perguntou pra ela, a minha resposta seria assim: o Instagram, falando digital, porque quando você fala digital, todo mundo pensa em Instagram, né? O povo esquece as outras coisas.
eu acho que ele já tem um estigma e as pessoas ficam meio envergonhadas de fazer diferente lá. Porque eu falo de mim, às vezes eu fico procurando qual é o lugar em que eu vou me sentir bem para ser eu. Porque a sensação que eu tenho de que se eu for por Insta, eu já tenho um pré-julgamento e as pessoas já têm um pré-julgamento do que elas esperam de mim. No então, Instagram. No Insta. Então eu fico assim, como é que eu vou corresponder à expectativa do outro lá? Não é nem a minha. É verdade. Porque Nossa, eu nunca pensei no outro. Nem. Tem que pensar no outro? Não, Não, é que é um depende. equilíbrio. É um equilíbrio. Eu penso muito no outro, mas eu digo assim, anota essa. Tô Essa é anotando. muito boa. O que você fala, o que você vai falar, é importante pensar no outro. Então, por exemplo, vocês me trouxeram aqui muito para falar sobre, por exemplo, o TikTok, que é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida. Tá. Então, o assunto que eu falo nas redes sociais, eu levo muito em consideração o que as pessoas precisam, o que elas buscam, o que o mercado não diz. Agora, como eu falo, é do jeito que eu decido para minha marca, que eu construí, para quem eu sou. Então, assim, a gente tá aqui para falar de um assunto. Como eu vou falar desse assunto? Do meu jeito, da minha maneira. E eu sinto que as pessoas se confundem muito nisso. Então, eu tenho que falar como o público espera, como o digital. Como o guru falou, E aí eu acho que é esse o lugar que a gente tem que se libertar. Agora, se eu falar só o que eu quero, pode ser que você não se interesse. E eu fiz isso uma época, né? Eu falei muito tempo, porque eu tive a minha filha do 2º pro 3º ano sendo social media e tocando os clientes sozinha. Eu realmente falei, eu vou endoidar mesmo. Porque conteúdo é aquela coisa, você tem que estar antenado a todo momento, acompanhando o roteiro, trends, editando. sim. Às vezes levava 2 horas editando cada vídeo de cada cliente com a minha filha em casa e eu com ela. Eu falei assim, eu endoidei. Sim. Não sei como que a galera fazia isso antes, mas agora eu já não sei fazer, não vou endoidar. Então, pra mim foi muito tempo, principalmente esse final, assim, com a Bia em casa, ela... Aí entra um papo de maternidade, né? Ela mal dormia de dia e eu assim, né? Vou endoidar. Aí eu falei, não, eu preciso realmente mudar o formato das minhas entregas e o que eu faço, porque eu não vou conseguir estar na operação. Mas... Ai, eu esqueci. A primeira vez eu me fugiu que uma coisa que eu... o como e o que, né? Quando eu tive a Bia... Vocês são mães? Sim. Quando- A Bia Exceto a só Bianca. que não. Menina, quando eu tive a minha filha, eu só queria falar e mostrar a Bia. Mais nada. Tem até um TikTok, teve um TikTok de maternidade, não foi? Ou Instagram? Tenho, ele é mais famoso até que o profissional. Tenho eu já tinha 200 mil seguidores falando sem nenhuma estratégia, sem nada, só compartilhando gravidez, os sintomas, como eu tava me sentindo, fiz um diário de gravidez. E quando a Bia nasceu, nos Instagrams, em qualquer ponto de contato comigo, inclusive profissional, eu só falava de maternidade, porque eu tava no meu porpério ali, né? Só falei de maternidade. E esse assunto não interessava os meus clientes. Eles não estavam ali para aquilo. Então, o que eu estava falando não interessava os clientes, afetou diretamente minhas vendas, a percepção e toda aquela... Eu me permiti fazer isso, porque também, né, eu não sou um robô. Mas o que eu estava falando não era interessante. Isso afetou as minhas vendas. Foi até um grande aprendizado. Então, o que eu falo, o que eu tô falando, tem muito a ver. Eu não domino só o TikTok. Eu quero dominar vários pontos de contato. Mas, neste momento, as pessoas querem saber sobre TikTok. Então, o que eu mais falo hoje é TikTok. É verdade. Thali, e como foi para você começar a dar mentorias e cursos e tudo mais? Porque a gente veio da Thali, né, CLT, social media, você presta serviço, então é totalmente diferente. Para sentar na posição mentor e ver que seu conhecimento tem valor a ponto de direcionar fulano e falar, vai esse caminho, vai nesse caminho. Como que foi para você todo esse processo? Teve crenças também nesse Não, lugar? na verdade foi uma grande libertação, assim, porque quando eu saí do Boticário, eu tava num cargo que eu liderava mais ou menos ao todo 40 pessoas. E eu era muito feliz. Nossa, eu tava, eu sofri muito de sair pelo cargo que eu estava naquele momento. Então, eu era a pessoa que motivava a equipe de vendas, era responsável pelo resultado, pela organização da loja, eu tinha contato com o estoque, eu tinha contato com muitas pessoas. Eu dava os feedbacks para as pessoas e, de forma um pouco velada, eu era responsável pelo crescimento deles lá. E eu me apaixonei. Meio coach, assim, de carreira, né? Eu me apaixonei por isso, eu tava muito feliz. Eu sou uma pessoa mais falante, então eu amo estar em contato. Essa coisa, assim, de não tem reunião com o cliente, não tem contato com o cliente, não tá nos bastidores, eu não sou esse tipo de pessoa. Pelo autoconhecimento eu já sabia, né? Eu não sou uma pessoa de bastidores. E então, diferente do Roger, né? Por exemplo, se dá super bem nos bastidores. Então eu me senti muito realizada quando eu falei, pô, eu posso ter reunião semanal com os clientes, direcionar o que eles estão fazendo no digital e acompanhar a execução. Na verdade, era como se eu voltasse para aquela posição. Eu me senti muito feliz, assim, não teve... acho que as crenças eu tive que trabalhar lá no Boticário, mas eu trabalhei na época, sabe? Então,
Vou dar Já um tava feedback pronto. negativo, a pessoa não vai gostar de mim. Eu já tive que lidar com isso lá. Então, Você tem o melhor assim. dos dois mundos. Você empreende e você lidera ao mesmo tempo através das consultorias e eu sou das muito feliz. mentorias. Eu sou muito feliz. Que Eu fico até legal. triste quando as pessoas falam assim, ai, porque o mercado de mentoria tá queimado. Eu falei, eu boto o nome que Não. for, mas eu vou continuar fazendo isso porque eu acho o máximo, sabe? É. E as pessoas precisam mesmo. Eu sinto que a gente. Aqui, um palpite, assim. Essa era dos cursos está indo embora. Eu sinto que agora, se não for esse acompanhamento e acompanhar a execução e o progresso, seja o nome que for e o formato que for, não vai rolar mais, né? Ainda mais agora falando, eu tô te falando pra você ser mais você. Eu não tenho como te ensinar a ser você ou acompanhar você sendo você num curso. Uhum. Só num acompanhamento muito próximo mesmo. Então, eu acredito muito nesse formato e eu, graças a Deus, eu verdade. me encontrei muito nas mentorias, consultorias. Nossa. E até entrando nesse ponto, Thali, eu vejo você muito como essa pessoa que desbloqueia a comunicação das pessoas. E eu acho que é isso que você traz muito nas suas mentorias e consultorias, né? Mas como que é o processo da pessoa olhar para ela e se comunicar realmente sem essas máscaras? O que que você traz nessas mentorias e que você vê, né, na maioria das prestadoras de serviço aí que desbloqueia elas nesse quesito? Eu tomo até cuidado. Eu tenho vários conteúdos virais que eu falo assim, gente, tem coisas que a gente trabalha no marketing, tem muitíssimas coisas que a gente trabalha na terapia. E a pessoa ri, mas é verdade. Por quê? Se você tem um medo da câmera a ponto de sentir trava para gravar um conteúdo, isso não é sobre o seu celular. Não é. Não tem como você usar o celular para pedir um iFood e na hora de gravar um vídeo ele ficar tremendo na sua mão, sabe? É um aparelho. O Instagram... Gente, o Instagram é um aplicativo. Tipo assim, racionalmente não faz sentido. Então, tem um certo ponto que a gente consegue trabalhar em mentoria, que é quando a pessoa se conecta com ela mesma, quando ela se desprende um pouco. Se a trava dela foi a trava que ela aprendeu no digital, a gente consegue trabalhar em mentoria tranquilamente. Agora, se é uma trava pessoal, de longas datas, de infância, porque tem. Aí eu não entro porque eu não tenho expertise. Mas uma coisa que eu faço muito, as pessoas falam, quais são suas formações? O que você consome de repertório? Autoconhecimento. Os cursos que eu faço são inteligência emocional para empresários, como desbloquear a oratória, coisas voltadas a autoconhecimento. Por quê? Se eu não ler livros de autoconhecimento, não tenho como ajudar você no seu marketing. O marketing você já entendeu, provavelmente, a essa altura. Não tem como lidar... Igual a minha mãe. Ela pode saber pouco, mas ela entendeu que ela precisa estar no digital, que ela precisa gravar um vídeo, que o vídeo tem aquele tempo e que o gancho inicial tem que ser bom. Todo mundo já entendeu. Quando não consegue executar tudo aquilo que aprende, tem alguma questão mais emocional ou falta de autoconfiança. Dependendo do nível, dá para trabalhar em mentoria, mas se for muito profundo, eu falo, se tiver uma terapia junto, a gente consegue. Eu tenho aqui o número de uma pessoa para te indicar. Eu já tô Faz um collab com a psicóloga. Já dá para fazer arroba. Aí, aproveitando esse gancho que você falou do celular, eu lembro de uma vez que eu estava num programa de mentoria, eu estava atendendo uma moça e ela, mas eu não consigo gravar. Eu falei, e aí me veio o seguinte start, gente, por que a pessoa tem medo dele mesmo? Porque quando você abre a câmera do seu celular para filmar no Instagram, você vê quem? Você. Você não vê o outro, porque a gente começou a falar um pouquinho do julgamento. Eu tô vendo o que o outro vai dizer de mim. Mas é tão louco que quando você abre para gravar, não tem o outro ainda. Tem você, né? Porque você fala assim, abri ali para fazer um story. Eu tô vendo a minha imagem. Eu falei assim, mas o que tem em você que te dá tanto medo que não permite você gravar? Porque assim, antes de uma pessoa te ver, quem tá se vendo é você. E às vezes o medo é esse. Nós temos medo de nós. E a gente até falou em alguns episódios, né? Que muitas pessoas têm medo, não é do fracasso. Do sucesso. É o medo do sucesso. Opa, você esbarra você. A primeira vez que o meu story bateu 5.000 visualizações na época, isso foi 2022. Eu sumi quase um mês. Falei, não tem como eu não estar desagradando pelo menos um terço desse povo. Não tem como 5.000 pessoas estarem concordando comigo, me achando linda, maravilhosa. Ninguém disse nada e eu falei assim, acho que não é pra mim. Juro. E eu falei esses dias num vídeo do TikTok. É tão bizarro porque a gente tem que aprender estratégia pra alguém parar pra ouvir a gente. Olha que loucura. E aí você, tipo assim, porque vão me julgar. A gente tá tentando aprender como fazer o outro parar pra te ouvir, meu amor. A chance da pessoa te julgar, assim, vai acontecer? Vai. Mas o que eu acho mais engraçado é a gente julga o dia inteiro. Tipo assim... É uma via de mão dupla. Mas esse é o lugar. E como você faz... intrinsecamente o outro vai fazer com você. Então você tá esperando que o outro faça. Mas então, acho que o maior erro, principalmente das pessoas mais maduras, é que eu tive uma conversa assim que eu falei, isso não faz sentido na minha cabeça.
Não, porque se eu der uma palestra ao vivo e eu me embananar, as pessoas vão entender. Mas na internet elas não vão. Falei, isso não existe. As pessoas, pessoalmente, elas vão ter a mesma percepção. E na internet você edita e posta como se aquilo não tivesse acontecido. Sim. Como que você tem uma trava com a internet, sendo que lá as pessoas nem vão saber que você gravou 4 vezes? Só você que sabe disso. É verdade. Então, são coisas que quando você vai dando nome, a pessoa fala, putz, é verdade. Geralmente a mentoria paga assim. A pessoa, nossa, Thalia, é verdade, eu nunca pensei assim. Grande parte das coisas que um mentor faz é trazer uma nova perspectiva e essa nova perspectiva faz a pessoa agir diferente. É verdade. É uma das muito coisas que eu bom. mais... Por isso que o meu programa chama Uno. Eu criei o programa de mentoria e hoje ele é basicamente consultoria, e é Uno, porque eu falo assim, é um novo olhar, porque quando eu converso com você, eu vou olhar o seu negócio de um jeito e automaticamente com a resposta você vai ver o seu negócio de uma outra forma. Então, E nós como mentoras, também buscamos um mentor para fazer o mesmo, porque Isso, a gente essa nunca vai troca. ter a perspectiva É muito de legal. Eu fora. tô errando que eu não tô vendo. Eu falo pro Roger, eu falei pra ele, falei, não, você tem que ir lá, porque eu não vou ter a percepção de se eu fui bem ou não. Tem que ser uma pessoa de fora. Depois que passar, eu vou falar, olha, podia ter falado assim, podia ter feito assim. Nunca a gente vai ter essa perspectiva. Eu acho que o mentor, desde o ano passado, eu não fico sem mentor, em alguma área. Também. A cada 3 meses eu tô ou renovando ou com um novo mentor pra alguma área, porque... A gente tem coisa que não vê. Não tem como, né? E Thali, falando de comunicação, quais os maiores erros, e às vezes até básico, tá? Que você vê as empreendedoras fazendo aí, que, cara, faz toda a diferença. Além da gravação que a gente falou, né? Que às vezes gato. E de não limpar a lente, não isso. Outra coisa. Porque os meus estão sempre sujos na cozinha, é um horror. Eu esqueço de limpar a lente. Às vezes as pessoas falam, chefe, limpa a lente. Além desse, qual que é o erro básico? Não. Assim, depende do público. Eu vejo que tem alguns principais. Por exemplo, se apegar ao técnico. Isso eu falo muito com prestadores de serviço. Geralmente pessoas que às vezes não estão há tanto tempo no digital, mas muito tempo de profissão. E eles se apegam àquele monte de certificação e aqueles termos que ele termina de falar e você tá assim, eu não entendi nada e o seu cliente também não. E um grande erro de achar que simplificar a comunicação é empobrecer a comunicação, sendo que eu não acho que você precisa traduzir como se o seu público tivesse 4 anos. Não é isso. Mas se você não bota ali no meio uma analogia, uma história, um exemplo que fique mais fácil. Eu fiz até uma dinâmica num programa que eu tenho em grupo, que é toda segunda-feira, e eu falei assim, vocês vão se apresentar com as frases que vocês ouvem dos clientes. E a gente vai tentar adivinhar qual que é a profissão. Num exercício simples como esse, eles não conseguem. Uma delas foi sensacional. Ela falou assim, as pessoas me procuram quando estão ficando carecas. É tão simples. E ela trabalha com saúde capilar mesmo, quando a pessoa tá caindo o cabelo. Todo mundo entendeu. Eu não sei. Ela falou o nome da profissão. Eu não nem lembro. Isso. Eu nunca tinha ouvido falar. Conheço bem. Já tô fazendo uns tratamentozinhos aqui. Mas olha que interessante esse exercício. Porque no fim das contas, careca. as pessoas falam assim, os meus vídeos não saem das 200 visualizações, ninguém para me ouvir, meu algoritmo é meu inimigo, e piriri pororó. Então a pessoa teria que falar, ei, você que tá ficando careca. Lógico. Óbvio. Ei, você que tá com fome, me contrata. Não, e aí o segundo erro que eu acho é não se importar a ponto de entender a emoção por trás. Então, por exemplo, você que tá querendo fazer dieta. Eu, particularmente, não tô querendo fazer dieta. Mas, ali no fim do dia, quando eu tô lá pra tomar o meu banho, eu olho aquele meu corpo pós-parto, eu acho que não tá muito legal, e a minha autoestima vai lá no pé, e eu, poxa, eu não tô cuidando de mim. Se você conhece o sentimento, você se... todo mundo quer aprender a conexão. O que é conexão? Você tem que se importar com a pessoa. Porque aquela dor que você coloca lá, você tá vendendo pouco, me contrata. Qual é a dor de estar vendendo pouco, né? Qual é a dor de estar patinando 5 anos no digital e sentir que ainda não entendeu nada? Você só vai chegar nesse nível de profundidade de entendimento se você se importar com a pessoa. E aí, esse é um grande erro. As pessoas, elas enxergam, por conta da educação digital, como lead. O lead frio e o lead quente. O lead quente pessoal, né? é a pessoa que você se importou a ponto de se conectar e ele fala assim, preciso dessa pessoa. Você consegue aquecer qualquer pessoa se você se importar com ela. Nossa, Corte. realmente. É verdade. É uma grande verdade. Eu sinto isso, assim. Então as pessoas... o que eu mais escuto no TikTok, Thali, você fala diretamente comigo. É verdade. Só que eu não conheço você, só que eu me importo a ponto de ouvir as críticas que as pessoas fazem do mercado e trazer uma abordagem diferente. Eu entendi
no TikTok que as pessoas já tiveram cursos aí, 30 cursos de estratégia, e elas ainda ficam assim, Não o consigo. que é essa bendita dessa estratégia afinal? Aí eu falo assim, ó, isso aqui, isso é uma estratégia. Nossa, entendi. Exatamente, eu entendi que você não tinha entendido antes e te trouxe uma nova perspectiva. Mas isso é muito sobre ouvir, sobre se importar mesmo. É verdade. Em qualquer área, nutrição, médico, qualquer área. Se você se importar, você vai conseguir dar nome pro problema de uma maneira que a pessoa não vai te ignorar nas redes sociais. verdade. Muito menos provável. Thalia, até entrando, eu acho que eu nem coloquei aqui. Ah, não, coloquei. Como que é o seu processo de produção de conteúdo? Não Porque pergunta, porque eu não sou parâmetro. não, Eu sou um mas péssimo olha, parâmetro. até porque você, talvez você não perceba, mas você tem uma lógica de condução. Porque o que que a gente vê muito hoje? Eu acho que isso chega pra você também. As pessoas já querem alguém que traga o conteúdo pra ela pronto, igual o ChatGPT, fazendo todo esse babado de emoção, de todo esse processo de importância mesmo, de olhar. Só que você vê até no dia a dia Uhum. coisas que podem virar conteúdo Tudo. num piscar, assim. Você acha que é seu? Tipo, É replicável? É replicável, porque se você, principalmente esse tipo de público que eu tô falando, se você todos os dias atende de 5 a 10 pacientes na sua frente, falando do problema deles e você dando algum tipo de abordagem, você tem de 5 a 10 conteúdos pra você gravar num eu dia. acho que é isso que falta, né? Se você exerce a sua profissão todos os dias, você tem esse tipo de conversa todos os dias. Por que eu gravo 7 vídeos no dia? Se eu tenho 4 reuniões, eu consigo perceber qual a pergunta que essa pessoa me fez. É óbvio, né, que eu não vou dar uma mentoria gratuita no TikTok, mas dessa pergunta, quantas outras pessoas não têm essa mesma dúvida? Pô, todo mundo sentindo dificuldade com isso, todo mundo falando disso. Perfeito. Como que não tem conteúdo, sabe? Se você tá exercendo a sua profissão, não tem como não ter conteúdo. Sabe uma coisa que eu percebo nas pessoas, até nas mais maduras, né, que a gente acaba atendendo, é essa desconexão entre o meu dia a dia, a minha carreira e o digital. Existe uma Parece que é um lacuna. mundo paralelo, Isso. né? É por isso que eu costumo trazer para as pessoas a questão da filial digital. Por quê? Nos atendimentos era bem isso. Ah, mas eu estou começando do zero. Porque a pessoa pega 20 anos, vamos pegar as pessoas mais maduras, 15 anos, 20 anos de carreira, joga Joga no fora. lixo e olha pro digital assim, mas eu não sei nada, eu não estou começando do zero. E eu comecei a usar uma dinâmica de fala. Então, a partir de hoje, você não vai falar mais que você começa do zero. Você está montando uma filial. Porque quando você vai crescer, você monta a filial, você não olha para o bairro seguinte ou para a cidade vizinha e fala assim, nossa, Não eu sei estou nada. começando do zero, eu não sei nada. Não, você só olha assim, nossa, é um lugar novo, mas a minha loja vai ficar bem aqui. Isso. E aí as pessoas mudavam a forma de se perceber. Porque ela traz a bagagem, porque assim, na verdade é isso, a gente não começou do zero. Você está trazendo uma bagagem, vou ter que desenvolver novas habilidades. Às vezes, como limpar a lente da câmera, né? Usar o aplicativo. Mas é essa crença que a gente traz de que, como eu não conheço nada do digital, eu não sou nada. Aí ele não consegue olhar mais a rotina, a carreira, uma cenoura, um paciente como oportunidade de conteúdo. É verdade. Uma É, cenoura. cenoura. Usar uma cenoura como oportunidade de conteúdo. Qualquer coisa. Ela tá brincando porque uma amiga minha, quando eu tava tendo as dores do crescimento, contratando pessoas, ela falou pra mim, não é possível que ninguém saiba descascar e cortar as suas cenouras. Por isso que ela fez essa brincadeira, porque às vezes a gente tá tão ali entretida e absorta no nosso trabalho que a gente não consegue ver que existe solução para os problemas que a gente está enfrentando, né? E eu queria fazer uma pergunta, que você trouxe um outro assunto, mas quando a gente está errando na linguagem, a gente consegue corrigir isso rapidamente? Como que eu sei que eu estou me comunicando da forma errada numa rede social? Não tem interação, parece que eu estou falando com ninguém. Quando eu me assisto, eu vejo que não é a Bianca que está ali. Como que eu percebo? Eu consigo fazer uma autoanálise? Acho que não tem como. A métrica já é uma boa resposta. Não ser ignorado, porque é óbvio que a atenção a gente vai conquistando. Eu conquistei no braço, igual a Karina falou. Não é possível que em 8 vídeos por dia, numa hora não vai aparecer na sua For You. Eu brinco que eu sou meu próprio follow-up comercial. Você não vai esquecer que eu existo. Não dá tempo, Não né? existe essa possibilidade. Não dá tempo. Meu Vai comercial namorar comigo, sim! é isso! Não Vai, tem como, vai. você vai me lembrar de mim. Então, assim, se você ainda está construindo, volume sim faz diferença. Até porque quanto mais rápido você se habituar com a rede social e desenvolver sua comunicação ali, melhor. Então, eu comecei em fevereiro
e fui Isso que eu ia perguntar, com olha Deus. isso. Ó o Agora? tempo. É, Agora? Não, eu comecei no TikTok em É, em fevereiro. fevereiro. Isso que eu tô, é sobre E isso que hoje eu estou quantas pessoas você espantada. tem lá? Seguindo. Vou chegar nos 70 mil. Mas em 3 meses eu bati 10 e depois fui até os 60, assim, Por isso que numa você falou que ela carreira. era boa, Constância. né? Tá, ela é ótima. Não, mas porque eu fui nessa. Eu falei, não, de um assunto eu consigo pegar 3. Porque se eu tô falando de mapeamento de público, eu posso falar o jeito certo, o jeito errado e como você deveria fazer agora. São 3 A vídeos. cabeça dela é um funil, né? A cabeça dela é E o... aqui é um ponto importante do TikTok, que eu sei que tinha uma pergunta parecida com essa aí. No TikTok, se você tem 10 minutos de vídeo, você consegue fazer o funil inteiro. Você começa ele mais topo de funil, do tipo, vou pegar um tema mais abrangente que a pessoa tem interesse, vou colocando aqui exemplos de prestadores de serviço, que é a minha galera que eu quero vender, vou introduzindo que na minha mentoria eu faço de uma certa forma, você saiu comprado, porque tem 10 minutos para você fazer uma jornada de compra comigo. No Instagram, essa jornada de compra ela é diluída. Então, no TikTok, imagina que eu tô lá 10 minutos depois, 10 minutos. E você aqui, me namorando, eu aqui, casa comigo, 10 minutos. Todo o tempo, falando de assuntos que são... E aí eu peguei, eu vou falar com prestadores de serviço. Você não vai me ver falando lá de influenciadora, de produto físico. Pegou um nicho Ela e focou. tá ali. É a área que eu mais consigo atender, tenho mais familiaridade, mais dou resultados. Então, todos os exemplos, todos os temas permeiam prestadores de serviço. Então, assim, a gente já tá se paquerando, né? E aí eu vou fazendo essa jornada de É compra. legal que ela dá para trazer. Ela traz constância, ela traz foco e ela traz nicho, né? Então, que ela- Resiliência, porque ela fazer fala até assim, não, dar eu falo certo. com uma pessoa, eu falo sobre esse assunto e várias vezes. Exatamente. E de formas diferentes. Que eu acho que esse é o ponto. Ai, não sei o que fazer hoje. Tá, aí você coloca lá alguns pontos, tá? Daquele tema tem diversas coisas ali dentro, diversos pontos. Não, e que eu você acho pode incrível, porque se você pegar qualquer pessoa, ela teve uma opinião da área dela em algum lugar. Por exemplo, uma mentorada minha essa semana, ai, entregaram minha poltrona, eu paguei super caro na poltrona, e ela veio da tonalidade errada, que transtorno, a loja não resolvia, e eu paguei super caro. E ela é mentora de posicionamento high ticket lá da área dela. Falei, ótima oportunidade. Olha Fala aí, da a loja poltrona. é super posicionada, te deu uma experiência ruim, nunca mais você volta lá. Faz uma correlação. No começo, as pessoas só precisam abrir esse olhar de correlação. Mas, um exemplo, se você vende alguma coisa relacionada à culinária, toda vez que você come em algum lugar, você tem uma percepção. Dessa percepção, eu não sou a favor, na minha forma de fazer um exposed lá. Não, não. Mas você pega a sua opinião e fala assim, nossa, como tem muitas pessoas que Fala erram, sobre o não sei o quê. atendimento, sobre outras coisas que não necessariamente... Perfeito, Muito perfeito. bom. Então não tem como, entendeu? A gente tem opiniões, conversas, trocas. Às vezes, quando eu não tenho nada pra falar, eu falo pro Rogério assim: fala aí uma dificuldade que você tem. O que você acha de conteúdo? Ah, eu acho tal coisa. Mas por que você acha isso? Ah, eu acho por causa disso. Você que é prestador de serviço e pensa isso, isso, isso. O mais incrível é que você vai vendo quantas pessoas com as mesmas dúvidas num lugar. Sim. Sabe? Muitas pessoas. É verdade. E tá ali entrando um pouquinho de tendências, né? Você já deu uma pitadinha. Mas o que você vê até de tendências aí no mercado? Eu acho que o TikTok já era uma tendência que várias pessoas falavam. Agora tá no boom mais ainda, né? Mas o que você vê até de tendências até para os próximos anos com relação à comunicação, plataforma, conteúdo? Acho difícil dizer. Eu acho que todo mundo que chega assim, tendências 2026, eu estaria jogando as minhas para vocês pegarem aí e pescarem, né? O digital faz muito isso. A tendência agora é o que eu vendo porque eu disse. Então, mas o que eu percebo muito é as pessoas realmente sempre falaram isso, né? A autenticidade é o que conecta. Eu realmente acho que daqui pra frente, sem isso, não tem como mais. Então, se o seu conteúdo for muito técnico, impessoal, e eu não tiver contato com a Karina e a história dela mesmo, e ela, a pessoa já não consegue mais sustentar. Pessoas que oscilam muito em posicionamentos de, eu sou high ticket, agora eu sou o que o mercado manda eu ser. Eu sinto que as pessoas, elas estão realmente chegando num ponto consciente. Então, eu não caio mais na sua Black porque ela tem vários gatilhos. Eu não caio mais que o seu curso é o melhor só porque você disse. Então, as pessoas, elas estão, graças a Deus, depois de 5 anos, digitalmente conscientes. Então, ou é, ou não é. Ou eu me conecto e você é essa pessoa, eu te encontro e você é essa mesma pessoa, e eu compro de você e você é a mesma, ou eu vou lá te expor no TikTok e todo mundo vai saber. Então, eu sinto que, realmente, até agora, o empreendedorismo digital era um empreendedorismo com pouquíssimas regras, não era igual ao corporativo. Agora, eu acho que se não for mais parecido, com mais time, estrutura, entrega,
o digital, ele vai caminhar para um corporativo digital. Agora vai ter que ter esse nível de estrutura de entrega e a galera não cai mais em papinho furado, assim, Profissionalizar, né? superficial também, na né? Eu internet. gosto muito de fazer analogia que as pessoas consideram digital só como marketing, né? Então as pessoas quando falam É. digital, elas falam marketing. Sim. E eu falo que não é marketing, a gente não vive no marketing, a gente vive no mercado digital. Ele é o mundo paralelo do offline. É. Porque ele tem que ter toda a estrutura, tudo que existe no offline nas empresas, que é o que você está Tudo. trazendo agora. Só que agora que as pessoas estão começando a entender Uhum. que eles precisam replicar algo que já existe de estrutura, de competência, de capacitação no digital. E eu sinto que isso também tem muito a ver com o nível. Antigamente só tinha gente muito nova no digital. Agora tá vindo a galera com muita experiência. Então, hoje em dia, cadê meu contrato? Cadê minha nota fiscal emitida? E tá Cadê? certíssimo. Lógico. Então, se você não tinha um jurídico, agora você vai ter que ter. É. Se você não tinha um comercial, ERP, um agora ERP, você vai ter que ter. Então, eu Até sinto dos que... contratos de profissionais, né, os funcionários. Agora se você antes modela fazia um muito. contrato freelance ali mais ou menos, agora você já não vai poder fazer mais. Então eu sinto que agora ou tem empresa ou não tem mais arroba que sustenta, né? Certo. Porque eu falo, quando os clientes vão me contratar, eu costumo falar para eles que eu não te ajudo a criar um curso. Eu não quero cliente que quer criar curso online. Eu quero pessoas que querem construir negócios no digital. Uhum. Porque se você quiser construir um negócio, você vai ficar. É. O curso não vendeu. Poxa, fiz uma mentoria e não deu certo. Não, se eu venho para cá para ter um negócio, você sabe os perrengues, vai dar bom, vai dar ruim, isso é um mas ponto. eu vou investir. Então eu sempre sinto que falo as assim. pessoas elas vão ter que abandonar o curto prazo. É. Tudo bem que o um digital, o negócio. longo prazo é 1 ano e meio, né? 2 anos. É, mas Mas foi uma coisa que a gente conversou. Eu falei, como social media ainda, eu falei, 5 anos a gente se vê fazendo isso aqui vai existir desse jeito, nessa proporção? Não. Perfeito. Então, minha filha, é Vamos agora que a já- gente tem que saber o que a gente vai fazer. Próximo. A gente foi de trás pra frente, assim, tá? 5 anos eu imagino isso, então em 4 eu tenho que fazer isso, em 3 eu tenho que fazer isso. E aí mudou tudo. Aí contratamos, Bem mudamos desenvolvido, totalmente. mano. Técnicas de fiz isso. PNL. Você vai Isso! Mas é bem Futurologia. isso, é o que a gente até falou no episódio anterior, quando me perguntaram sobre estrutura de negócio. As pessoas pensam no dinheiro, numa estrutura física, mas eles esquecem do principal, que é a sua estrutura. Uhum. Porque essa estrutura mental dela, não, peraí, daqui a 5 anos eu quero fazer isso desse jeito? Ou melhor, eu até quero fazer isso, mas o mercado vai consumir desse jeito? Exatamente. Eu até quero fazer isso, mas eu não vou enlouquecer antes. Talvez sim. Será que a vida que eu quero ter tá compatível com esse modelo de negócio que eu tenho Mas hoje? eu acho isso é polêmico. Eu acho essa visão romântica demais, assim. Parece que em um mês que você tá no digital, você tem que estar desfrutando, fazendo pilates, vivendo uma vida com as pernas pro alto. E eu ficava assim, Não. eu tô fazendo tudo errado, porque eu tô enlouquecendo, a minha agenda tá cheia. Não consigo fazer pilates, minha filha não dorme de tarde. Gente do céu, e o meu faturamento pra eu verdade. escalar, eu vou ter que Já ignorar. gostei Então, dela, que pelo jeito a gente não faz pilates, né, amiga? até agora eu não consegui. A nossa alma é maravilhosa pra gente fazer pilates. A gente é muito bonita pra fazer pilates. Gente, aí eu me culpava, porque eu falava assim, não cabe academia na minha agenda, eu vou ter que acordar 5 horas da manhã pra eu fazer academia, mas isso vai me deixar mais cansada. Só que parecia que eu tava vivendo uma vida Virou uma prisão, né? louca. Errada, Eu falava, gente, se eu não tô malhando 2 horas da tarde, tá errado. Mas o meu faturamento tá bom. Eu tô construindo uma empresa legal. Eu tô contratando gente, pô, mas a academia não tá cabendo, tá errado. Aí eu falei, gente, quem foi que falou isso? De onde o povo tá tirando isso, sabe? Tipo, uma hora eu vou conseguir fazer academia. Agora não vai ser o momento. E aí eu sinto que as pessoas. A gente consome muito das pessoas que construíram empresas de muito tempo, né? Então a gente começou realmente a fazer cursos presenciais com empresários com empresas de muito tempo. E eles falaram assim: o crescimento acontece no desequilíbrio mesmo. Aí eu falei, então eu tô certa. E aí, Agora eu tô certa. E aí fica uma dica que você está trazendo, mesmo que indiretamente, para as pessoas que estão querendo construir negócio no digital. O digital é muito recente, então nós não temos referências de grandes empresas estruturadas no Não. digital. É. Temos casos de gente que faturou muito, mas a gente não sabe como é a estrutura das empresas. E eu tive a oportunidade de ir em alguns abastidores e falar, o que está se vendendo era é tudo. exatamente aqui. E aí é olhar para quem já tem experiência. É verdade. Você tem, querendo ou não, a sua escola, os seus pais, Opa, né? não quebraram Então- até hoje, não cresceram absurdamente, E mas aí não quebraram. é Então esse já... lugar. Eu lembro que eu conversei com uma cliente uma vez, que ela estava em todos os programas de mentoria do digital, e eu falei assim, pô, mas tem alguma coisa errada. Eu falei, olha, eu não tenho nada com isso não, mas eu acho que você tem que começar a procurar programas de mentoria ou eventos de quem tem negócios não de presencial, que tem negócios há 10 anos, há 20 anos, porque ele já passou por vários movimentos e ele continua lá, coisa que a galera do digital não tá. Gente, a maioria das pessoas que empreendem no digital nem empreendiam antes.
Sim. Nunca tiveram um negócio. Ele não sabe como lidar como CNPJ. E às vezes eu vou ensinar você a lidar com o CNPJ que eu nem nunca tive. Então eu só sei lidar com o meu CNPJ. E male. Então Exatamente. Mas eu sinto isso, eu sinto que Não, é daqui pro ano que vem, muito assim, as madura. pessoas não estão mais nessa perspectiva digital do mundo lindo, lindo. faturamento de milhões e plaquinha que as pessoas já viram que compram na Shopee, né? É verdade. Eu quero uma. Mas você sabe Que manda link. Isso é o de menos, né? É o de menos. É verdade. Mas você sabe que até complementando o que a gente falou da vida, que eu quero só dando um adendo, eu concordo super com esse ponto. Mas eu acho que tem um ponto de assim. Por exemplo, no meu caso, eu empreendi para estar com a minha filha também. Uhum. Não é a ilusão da praia, não é a ilusão de vou trabalhar enquanto todos estão descansando. Não. Eu só queria poder buscar ela na escola. Uhum. Eu queria levar ela na ginástica rítmica. Uhum. Ponto. Pra mim, hoje, o meu negócio é muito alinhado com a vida que eu quero ter, porque eu queria isso. Então, eu acho que as pessoas se perdem até nas pequenas coisas que você quer, não que o expert falou Isso. que quer, que é academias, né, ou todo dia, mas o que você quer e que você não tá alinhando com o negócio que faz isso. Porque senão você acaba entrando no digital, nessa loucura, que você, por exemplo, se eu entrasse nessa loucura, eu não ia conseguir nem buscar minha filha, Sim. que é um mega importante. Então, assim... E eu sinto que, na verdade, isso tem a ver com a rapidez do seu crescimento. Eu limito a rapidez do meu crescimento porque a minha filha não vai estudar integral. Eu não quero que ela estude integral, já que eu posso estar em casa. Então, essas horas, eu não vou marcar reunião antes desse horário porque eu não quero que ela... Eu poderia estar com uma agenda mais lotada? Poderia. Então, esse faturamento ele vai ter que esperar, porque eu não abro mão de que ela entre neste horário para ter esse tempo comigo antes. Final de semana, você não, muito raramente vai me ver trabalhando, porque ela já está na escola de semana e para mim, final de semana, eu não tenho que abrir mão do tempo com ela. Isso limita o quão mais eu poderia faturar? Sim. Ok, eu optei por isso. Acho que é o limite que a gente dá, que sim, interfere no crescimento, mas a gente pelo menos pode escolher. Você tem o poder de decisão, né? Exatamente. Esse final de semana passado, eu fui num evento e o especialista falou, o meu modelo, o meu significado de sucesso não é igual o povo fala aí, né? Sucesso para mim é eu poder estar com a minha família, com os meus filhos, Sim. né? Eu poder falar, não, agora eu não vou trabalhar, né? Então, eu acho que a gente definir o que é sucesso para nós, limitar o crescimento, não, porque minha filha é pequena agora, eu não vou, porque quais são os valores, né? Porque às vezes a gente fica querendo medir o nosso crescimento pela régua do outro, e você tá feliz, e eu falo mesmo, depois de 22 anos de CLT, poder levar os meus filhos ou não fazer, na minha agenda, segunda-feira eu não atendo cliente. Onde que eu ia poder falar no banco, na segunda-feira tchau. eu não vou fazer visita? Não vou Não. querer. Então, assim, segunda-feira eu não atendo. Quando o cliente já fala assim, olha, a minha agenda não é aberta, mas se for um caso de extrema urgência, eu posso avaliar. Porque eu trouxe para minha vida o poder de decisão. Exatamente. Então, eu acho que empreender é isso, é você trazer para sua vida, sua responsabilidade, a decisão de fazer, de não fazer, de crescer, de não crescer. É verdade. bom. Porque no outro, quando você era funcionária dele, era ele que dizia. Isso. Agora não, mas Agora não isso. dá, muito bom. Thalia, a gente já tá caminhando pro final, mas antes eu queria só dar um adendo do TikTok, porque tem umas pessoas Aí eu vou ter que olhar pra próximas a TikTok. você que nem olham pra essa rede Eu vou ter social. que- Eu ia fazer a pergunta. Ela, Gente, eu vou dar uma resposta que vai mudar a cabeça de vocês. Eu agradeço quando as pessoas não olham pro TikTok. Porque sobra mais espaço. Ou seja, não deixem as pessoas pensarem assim de vocês. Hoje, os profissionais que entraram lá no TikTok... as pessoas querem ouvir outra coisa, né? Sentindo uma raivinha, Vem porque que agora tem- é uma raivinha. Isso, eu conheço de autoconhecimento, eu preciso te incomodar. Mas é verdade, quando um advogado vem e fala assim, os outros advogados não querem saber do TikTok, eu falei, melhor Que pra bom. você. Porque eu já não acho o TikTok, gente, escuta isso, não é uma plataforma pra comprar. Ninguém entra lá querendo comprar. Tem o TikTok Shop, mas ainda assim, quando alguém tá lá divulgando só link do TikTok Shop, as pessoas se irritam. Tá. Então, assim, se todo mundo for pro TikTok vender, as pessoas vão arrumar uma outra plataforma pra se entreter. Então, assim, ou você vai agora enquanto ainda não é assim, não é um Instagram, ou realmente, eu não acho que ainda é um oceano azul, porque o TikTok não tem esse perfil. Então, se você não tá lá se comunicando neste momento, criando a sua audiência, a sua galera nesse momento, para que quando ela decidir ir para outro lugar, você esteja nesse outro lugar antes dos Também. demais, o TikTok vai caminhar para ser o próximo Instagram. As pessoas vão ter a mesma coisa. Eu tô aqui agora porque lá no Instagram eu não aguento mais. Se todo mundo vier fazer a mesma coisa que fazia lá aqui, eu não vou querer mais. Então, se for pra aí, que eu seja a primeira. Isso!
frase bonita é essa. Enquanto ainda as pessoas exatamente não têm. Porque daqui a pouco, quando as pessoas do Instagram forem pro TikTok, elas vão levar o perfeccionismo, elas vão levar a vida perfeita, elas vão levar tudo que levaram pro Instagram e as pessoas foram obrigadas a aceitar e se adequar. Vai acontecer a mesma coisa, o comportamento de consumo é o mesmo. Aqui eu tô me sentindo muito bem, até que chegue todo mundo com a vida perfeita aqui e a minha vida já não seja mais tão aceita aqui. É o normal. Então, assim, eu acho. Eu brinco isso, né? Pra mim, quem quiser aprender, eu tô disposta a ensinar. Mas se você não quer aprender, eu não vou ficar tentando te convencer a querer, sendo que é uma oportunidade pra mim, pro próprio prestador de serviço. Pô, você não precisa de muita edição, você grava em qualquer lugar. Eu gravei aqui no carro, vindo pra cá. Então, assim, você pode gravar sem microfone, sabe? Sem muita estrutura, falando por mais tempo com a sua audiência. Então, imagina que numa consulta você fica ali 5, 10 minutos, você vai ter os 5, 10 minutos pra ter aquela mesma conversa. É loucura na minha cabeça não aproveitar. Sendo que às vezes você gasta um dia inteiro pra fazer 3 Reels. Sabe assim? Quantos TikToks você não faria? E você pode programar, não tem desculpa. Posso programar, posso postar agora, posso editar, posso botar título, sem título. O TikTok já legenda pra você. Então, tipo assim, por que não, sabe? Não tem porquê. Tá bom, Thalia, eu não vou mais insistir. Eu vou deixar ela lá. Isso. Pensa assim que todo mundo vai querer. É o gatilho da escassez bem aplicado. É ó. verdade. É isso aí. Entendi, muito bom. Vamos pro bate-bola rápido. Só que eu preparei pra você, tá? Qual o erro que virou aprendizado? Meu Teve Deus. algum? Acho que desvalorizar o meu tempo. Nossa, muito bom. Quando o Roger entrou e fez o cálculo da minha hora, eu achei e falei, meu Deus, eu tô ganhando menos do que eu ganhava no CLT, tá tudo errado. Ai, foi isso que ele fez mudar sua chavinha. Precificação totalmente errada. Nossa, isso é muito bom. Erro de negócio, Erro não de é um erro de marketing. É. Uma mulher que te inspira. Minha mãe. Ah, Ah, empresária, 25 anos, né? Alguma coisa ela sabe fazer, com certeza. é verdade. E uma dica prática para quem quer começar a postar hoje mesmo. Sem desculpa, assistir agora, Thali. O que você falaria para essa pessoa? Grava uma conversa com o cliente e assiste. Geralmente o problema é você não consegue ser a mesma pessoa conversando com o cliente na rede social. Então, olha como você é atendendo uma pessoa e depois vai ficar mais fácil você ir trazendo isso com mais naturalidade, assim. Perfeito. E se te incomoda muito, vira o celular ao contrário, porque você vai estar vendo que seu cabelo tá ruim, que a sombra tá ruim, e vai achar um monte de perrengue. Vira o celular ao contrário que você não vai ver nada disso. Vai dar tudo certo, né? Isso. Muito bom. Muito bom. Thali, como que a gente te encontra? Quais seus programas de mentoria, Vai lá em curso, que casa. tá de vaga na Conta tudo pra audiência que ficou enlouquecida. Como te encontrar? O que tá com vaga aberta, fechada? Conta. Mulher, a agenda tá triste, mas assim, Thalita Sintra com H, 2 L's e Y, você me encontra em qualquer lugar, inclusive em breve no YouTube, estamos com esse projeto. Agenda, o que eu posso dizer? Em novembro, não vou fazer nada de Black Vitalício, curso não sei o que, não sei o que, não sei o que, nada disso, gente. Em novembro, quero fazer outra aula de TikTok, com valor ainda mais acessível, e aí nesse jeitinho aqui que você já viu como é que é, pra quem quer TikTok, vou fazer uma segunda imersão falando em como gerar esse desejo de compra e fazer vendas mesmo de alto ticket numa plataforma que é de entretenimento. Vai ser um super aulão aí. Esse é o próximo produto. Já tem Mentoria. data? Vou lançar. Vou contar. Eu ainda não contei nas minhas redes sociais, mas vai ser no dia 28/11, sexta-feira, às 10 da manhã, ao vivo, com acesso à gravação igualzinho. Deu muito certo, lotamos uma sala e agora vamos ter a versão 2.0. E mentoria, atendo pouquíssimos, 4 pessoas por vez em média. Temos vagas para novembro, é um formato individual comigo. Eu faço todos os encontros, temos aí 3 meses juntos. Tem um link na minha bio para fazer essa aplicação. Por enquanto, é isso. Estamos pensando em novas coisas. Thalita Sintra, você me encontra em qualquer lugar, inclusive na rua, você me procurar em São Paulo. Eu estarei lá na sua For You, provavelmente já estou. Tá, verdade. Thali, quero te agradecer. Eu acho que tem muito de você em tudo que eu tô construindo, a Externo, Donas, a minha empresa, porque você é muito disruptiva. Você trouxe realmente a realidade do que a gente pode ser, nos permitiu ser real através da nossa comunicação, né? Então, eu te agradeço pelos 7 vídeos diários.
que você faz, por ter se proposto, por ter vindo. Gente, ela é real, igualzinha. Igualzinha. Igual. Em qualquer lugar, inclusive na aula. Exatamente isso. E eu fico feliz, realmente. Eu tive essa experiência com a Mary de ver no digital. Gente, que é e depois não é uma loucura. Então, parabéns por isso, por tudo que você está construindo com essa mulherada incrível, esse exército. Obrigada de verdade, obrigada por ter vindo por essa entrevista. Foi um prazer. E você que nos assistiu, eu não tenho dúvida. Algum insight tirou, né, Bê? Algum insight tirou. Como, né? Alguma coisa você tirou, então comenta aqui com o maior aprendizado. Deixa aqui se você gostou, curte, compartilha. E se inscreva, né? Se você ainda não se inscreveu, você tá perdendo. Se inscreve no canal e a gente se vê no Próximo episódio.